Olá, ele é desenhista e ilustrador. Eu vou conversar com Alexandre Santos, que vai falar pra gente do Questão de Karma. Não saia daí. Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um Em Contexto e hoje eu trago o Alexandre Santos, que é desenhista da HQ Questão de Karma, que é essa daqui. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom, Edson? Tudo bom. Meu querido, você é desenhista e quem fez o roteiro dessa HQ aqui foi o nosso amigo Laudo, que já foi entrevistado aqui também. Conta pra gente um pouco como é que surgiu esse projeto aqui, como é que ele chegou, o Laudo chegou em você. Bom, eu conheço o Laudo já vai fazer uns bons 15, 20 anos já, né? A gente é amigo há muito tempo, a gente trabalha junto em evento, já faz um bom tempo também. E eu coordeno um curso de design de animação e games na Escola Pan-Americana e a gente precisava de um professor de linguagem narrativa visual. Eu convidei o Laudo para dar aula. Legal. E o Laudo fez um trabalho magnífico, os alunos amam o Laudo, né? Quem não gosta do Laudo. E quando chegou, num momento que a gente precisava de um roteiro, o Laudo pegou um roteiro que ele tinha, escrito já na década de 90, há muito tempo, e nós usamos trechos do roteiro para os alunos trabalharem. E aí a gente ficou elocubrando, falou, pô, vamos trabalhar um pouco junto aí, fazer alguma coisa. Ele falou, pô, sabe que eu reli esse roteiro, achei legal. Se eu der um tapa nesse roteiro, der uma atualizada, tirar telefone de disco, botar celular, né? Aquela coisa, você topa desenhar? E eu, como fazia quase já 20 e poucos anos que eu não trabalhava com quadrinhos, eu aceitei na hora. Para mim foi férias fazer essa história. Legal. Eu percebi aqui que... Vamos ver aqui a capa. Coloca para mim, Fábio, na tela a capa do Questão de Karma. Então, eu achei bastante legal essa capa, bem bonita. Ela tem uma, digamos assim, uma coisa meio anárquica, sabe? Uma coisa meio parecida com aquelas pichações, sabe, na parede, aquela coisa anarquista. Eu gostei bastante disso daí. Esse é o seu traço, não? Esse é o meu traço. Vamos ver mais um aí, Fábio. Inclusive, todo o lettering também fui eu que desenhei. O projeto gráfico, né, o título, a parte interna quem letreirou foi o Laudo. Né? Ele colocou as letras, mas você também desenhou a parte interna. Toda a parte interna. Tudo com material prático, tudo com nanquim, bico de pena, pincel e soprador. Deixa eu ver, eu sou um pouco leigo em relação a isso. Eu posso dizer que o seu desenho é um desenho, assim, bem entre aspas, sujo? Sim, sim. Eu percebo que ele tem alguns respingos, algumas coisas que são... Eu percebo que são propositais e você trabalha muito bem isso daí. Mas vocês costumam dizer isso, que é um desenho sujo? Como que é isso? Qual que é a linguagem correta? É o Alexandre Santos Style. Não tem uma terminologia. Eu fiz de brincadeira e fui experimentando. Eu usei essa história, inclusive, como uma experimentação. Eu não sabia onde eu ia terminar. Tanto que o mais legal é que eu fiz essa história toda errada, né? Assim, é tudo o contrário que os manuais da Marvel, da DC Comics mandam fazer. E como é que os manuais da Marvel, DC Comics mandam fazer? Eles encaram a coisa de maneira profissional, completamente padronizada, né? E eu tive um ímpeto de ler uma página do roteiro e desenhar a página que eu li, sem saber o que ia acontecer na sequência. Mas isso foi só um experimento? Ou você foi uma a uma sem saber o que aconteceu? Todas as páginas. A única coisa é que depois que eu tinha desenhado umas 10, 15 páginas, eu virei pro lado e falei, escuta, não vai chegar no fim da história ter uma reviravolta, tipo o cara ter uma cicatriz na cara que eu vou ter que redesenhar tudo, né? Ele, não, vai fundo que o contexto é esse. Mas isso é você que faz, você não conhece mais ninguém que faz isso. Não sei, assim, eu fiz por diversão. Porque minha ideia era que se houvesse uma grande surpresa na história, e há duas,
grande surpresa. Aqui, duas grandes surpresas na história. Eu ia passar isso através do desenho, eu não queria antecipar, ler a história toda e falar, agora é hora de desenhar a surpresa. Eu queria registrar o meu impacto em receber aquilo. E nada foi desenhado com régua. Eu não usei nenhum tipo de instrumentação a não ser o soprador. Tudo foi feito à mão livre. O soprador é uma coisa muito louca. Que, se você olhar os respingos, não sei se o pessoal pode mostrar aqui. Eu não sei. Algumas Vê se consegue ver aqui. Algumas páginas internas aqui. Consegue pegar aqui, ó. Com esses respingos aqui. Ó. Isso, olha só. Então isso é feito de que maneira? É um aerógrafo pré-histórico, né? É um tubo de metal dobrado em 90 graus. E você coloca uma parte no pote de tinta e você assopra na outra parte. Então, o vácuo espirra a tinta de maneira muito irregular. Então, mas o interessante aqui, pelo que eu percebi, é que você não fez a página inteira para depois soprar, fazer esse soprador. Você fez... Nossa, é muito direcionado, porque tem sujeira num quadrinho que não passa para o outro. Tem um segredinho da vovó aí que a gente usa, mas assim, eu não vou regular. É fita crepe. Ou, como a gente fala, tecnicamente a gente usa máscara, né? Então, você pode usar máscara líquida, que é como se fosse uma cola que você joga em cima da tinta, do original, e aí ele fica uma película que não deixa passar tinta. Daí você pode pintar, sujar, e daí você descasca aquilo depois. Eu tenho muita influência de um ilustrador inglês chamado Ralph Steadman. Muita, assim. Eu sou fanático pelo Ralph Steadman. O Ralph Steadman, ele era o ilustrador do Hunter Thompson, do Medo e Delírio. Ele que ilustrou as primeiras reportagens dele na Rolling Stone, ele que ilustrou Medo e Delírio, e ele usa esse processo. Ele é totalmente também, ele só trabalha com material prático, né? E eu falei, poxa, comprei um soprador e estava lá encostado, que nem o roteiro do laudo. Eu falei, pô, é hora de ressuscitar esse soprador. Fiz algumas experiências, deu certo, eu falei, pô, então vamos nessa, vamos trabalhar. E aí fui indo página a página, desenhei a história num período de mais ou menos uns 25 a 30 dias. Tem quantas páginas? 20... Tem 20, eu acho que 22. 23 páginas desenhadas, é isso? Isso, e os retratos que eu fiz da gente no fim. Não, são 20 páginas desenhadas e os retratos no fim. Legal. Me fala uma coisa, vocês fizeram quantos exemplares desse? Poxa, é uma ótima pergunta. Eu acho que o laudo ele mandou rodar uns 1.500, se eu não me engano. Aí vocês levaram para a FIC? Isso, levamos Você chegou para a aí? FIC. Não cheguei por causa da coordenação do curso. Ah, sim. Né? Eu tenho um tempo, tanto que assim, essa história eu desenho nas minhas férias. Né? E foi meio que uma corrida contra o tempo que o laudo falava para mim, cara, se você terminar até agosto eu consigo mandar rodar e a gente vai botar na FIC e vai botar na Comic Con. Então eu consegui terminar a tempo, a gente ainda conseguiu fazer um projetinho gráfico bacana, né? Fazer um design legal, bem apresentável para HQ. O laudo foi para a FIC, teve uma recepção boa, mas ainda ninguém sabia, ninguém conhecia, então a gente usou como um termômetro. Aí nós fizemos um lançamento na livraria Blux, do Shopping Frecaneca, que foi fantástico. O pessoal da livraria assim, foi super legal com a gente, cedeu o espaço, o tempo, a infra para a gente, foi muito bacana. E estivemos agora na Comic Con, e na Comic Con a gente teve um respaldo maravilhoso, porque como tinha muita gente que comprou passe para os vários dias, então era gente que comprava no primeiro dia, voltava no segundo dia para comentar a história com a gente. Legal. Ganhamos desenho, nunca tinha ganho desenho de fã, cara. Legal. Foi bem bacana. Você falou uma coisa que a gente até agora não falou, sobre a história disso aqui. Qual que é a história do Questão de Karma? De forma bem resumida. O seu programa aceita palavrões? Depende. Tá, assim, merda, por exemplo. Merda pode. Merda não é palavrão, então, assim, merda é uma palavra necessária no dia a dia. Por que acontecem merdas na vida da gente? A base da história é essa. Então é sobre um cara que ele tem o pior dia da vida dele. Ele tenta se matar
Isso é só... Na primeira página que eu me lembro. Primeira e segunda página. E ele é salvo por um psicólogo que faz uma regressão, ajuda ele, né, depois de salvá-lo do suicídio, faz uma regressão para descobrir por que ele tem tanta energia negativa. E aí começam as surpresas da história. É muito legal. O Laudo, ele tem uma cabeça fantástica, né? Eu sei. E quanto mais a gente cutuca, mais vem coisa, cara. É incrível. É incrível. E eu mesmo me surpreendi. Quando eu cheguei na última página, quando eu li a última página do roteiro para desenhar, eu liguei para ele para xingar ele. Assim, foi muito impactante. Todo mundo sofre impacto disso, de uma maneira ou de outra. É muito legal. Por que o Laudo mesmo, que é um ótimo desenhista, por que ele não quis desenhar esse? Não faço a mínima. Laudo! Laudo, por que você não desenhou? Não que não tenha ficado legal. Não, cara, obrigado. Ficou bem legal, mas se era um roteiro dos anos, o quê? 90 ou 80? 90. Dos anos 90, poxa, 15 anos ali, quase 15 anos, mais de 15 anos. Pelo que eu acredito, era um roteiro que ele não tinha botado fé. Se é isso que eu entendo, ou foi aquela coisa Parece que ele esqueceu mesmo, né? Porque quando esse roteiro foi resgatado por você, aí ele se empolgou, conforme você falou. Mas assim, ele ainda deu um retratamento, né? Que eu acho que foi o que ele deixou de fazer. Eu prefiro acreditar que o roteiro estava me Esperando. Ele intuiu que ele ia acontecer a questão de karma, né? Foi uma questão de karma para nós também. Me fala uma coisa, Alexandre. Como surge, a gente está falando de traço, do seu traço sujo, né, que é a forma que a gente resolveu aqui falar. Como é que surge o traço de um desenhista? Olha, com muito trabalho, porque o traço do desenhista, no meu caso também o ilustrador, ele muda com o tempo. Eu lembro de uma entrevista que o Moebius, fantástico, né, quadrinista e ilustrador, ele deu, que ele falava que ele gostava de trabalhar com bico de pena, porque para ele o bico de pena era uma coisa viva. Conforme ele ia usando, o bico de pena ia se ajeitando a mão dele. E passando o tempo, o bico de pena ficava temperamental, ele tinha que saber tratar o uso daquele material. Eu acho que é um pouco disso. A gente não evolui como artista se a gente não evolui como pessoa. Eu acho que o aprendizado ele é maior, você vai descobrindo referências, você vai treinando, e eu acho que o resultado, eu que sou professor, né, eu vejo isso diariamente. O aluno que ele treina, o aluno que pratica, a evolução dele é muito mais rápida do que um cara que acredita que vai cair um raio na cabeça dele e ele vai sair desenhando. A gente tem que perseverar, nós falamos isso, assim, nós somos os caras que perseveramos, nós continuamos em frente, porque é muito frustrante você querer desenhar uma coisa e não conseguir. E como você caracteriza, como você descreve o seu traço? Hoje, o desenho do karma, ele foi uma brincadeira de estilização. Eu comecei a tentar criar um personagem, tentando soltar mais o traço, tentando fazer com que o traço ficasse mais espontâneo, mais caligráfico. Tanto que o meu lápis, assim, para quem não sabe, a gente desenha a lápis, depois a gente decalca em outro papel para poder finalizar. Né? O meu lápis, ele é tipo 1/3 do que está aí. Diferente de outros artistas. Você pega o Mike Deodato, o lápis dele é praticamente a arte final pronta. Ele só põe nanquim. Eu deixei muito espaço para brincar com nanquim. Então eu deixei muita coisa em aberto, deixei muita coisa indecisa exatamente para que eu resolvesse, eu me forçasse a resolver no bico de pena. Mas foi uma coisa para me tirar da zona de conforto mesmo. Esse foi um desafio que eu me propus e eu me diverti pra caramba. Então você fala, como que surge o traço de um desenhista, de um artista? Eu acho que o fundamental é a pessoa não esquecer o quão divertido é desenhar. E você acha que alguns traços não se adequam a certas histórias? Acho. O seu traço, esse traço do Questão de Karma, não se adequa a qual tipo de história? Não sei, eu acho que é uma coisa de super-herói muito clássica, amarrada. Eu adoro super-herói.
Mas você, por exemplo, tem um cara que eu adoro, que é o Steve Dillon, que é o cara que desenha o Preacher, todo o Justiceiro do Garth Ennis também. Ele tem um traço lindo, mas o traço dele é muito preciso, é todo redondinho, tudo certinho. E o Karman é um pouco anti isso, ele é mais autoral. Assim, se a gente for procurar uma definição, acho que é isso. Entendi. A gente vai para um intervalinho, já já a gente volta para continuar com as perguntas. Só pode soltar. Se você escreve contos, crônicas ou poemas, você precisa participar das coletâneas literárias da Andrus Editora. Acesse www.andrus.com.br e envie seus textos. Galera, eu esqueci de agradecer o pessoal da Nerdware que me mandou essa camiseta aqui, ó. Muito legal. Você consegue me focar aqui? Olha que coisa legal aqui. Muito bem bolada essa estampa aqui, ó. Aqui, ó. Perguntando aqui. Você tem que ver como é que o garoto ficou quando eu falei I am your father. Ah, tu é foda. Muito legal. É só entrar lá no site da Nerdware que tem lá muitas. Cadê minha câmera? Já perdi. Aqui. Muitas e muitas outras estampas divertidíssimas. Obrigado, pessoal. Agradeço o presente. Você falou que você tem aí uma novidade para contar pra gente. Tem uma novidade. Vai mostrar pra gente algo... Depois do Questão de Karma, lógico que, principalmente o Laudo, né, que gerencia a Quadro Imaginário, tá aqui. Ele ficou na loucura aí dos festivais para divulgar. E eu fiquei agulhando ele, falei, agora você me viciou, eu quero mais, né? Eu quero outro roteiro. Um parênteses aqui, rapidinho. Você falou que ficou 20 anos sem desenhar. Isso. Esse aqui veio depois de 20 anos. O que veio antes desses 20 anos? Sua última publicação de Nossa, a quadrinhos. minha última publicação, lembro. Não é das mais felizes, assim. Mas eu falo isso para todo artista, todo mundo da minha geração começou do mesmo jeito. Todo mundo começou fazendo quadrinho pornô, quadrinho erótico. E o Laudo fez a Tianinha. Não, mas assim, a Tianinha é muito elegante. Ainda era elegante? Eu tô falando Zéfiro, assim, eu tô falando pornografia, não erotismo arte, né? Não é futebol moleque. Entendi. Mas o que é engraçado é que eu tava na Comic Con, encontrei um monte de amigos que eu não via há muito tempo, artistas. Nessa última Comic Con? Isso, nessa 2015. Agora. Eu fui domingo. E fui no Artist Alley, encontrei um monte de gente, encontrei um monte de amigos, e a gente estava exatamente comentando isso, que o pessoal falava, cara, pô, você foi lá, deu entrevista, falou que você fez quadrinho pornô. Eu falei, tu também fez, da mesma editora, cara. Só que a gente assinava tudo com pseudônimo. Qual que era o seu? Ah, cara, era Pergamino. Pergamino, que depois virou o nome do meu estúdio, né? Eu tive um estúdio com um monte de funcionário, fazia ilustração, dava aula, atendia um monte de clientes e depois eu voltei para trabalhar só de freela, que honestamente encheu o saco ficar gerenciando a empresa ao invés de ilustrar. Mas o começo de muita gente da minha geração, os 40 e poucos, eu tenho 44 anos de idade, os 40 aos 50 anos, o começo dessa galera foi tudo no quadrinho erótico porque vendia pra caramba, não tinha internet. Então, era muito barato mais barato comprar uma Playboy, uma Eliela, uma Status, né? Você tinha aqueles livrinhos, aqueles gibizinhos feitos em offset que vendiam pra caramba. E, assim, eu aprendi muito a respeito de linguagem e anatomia também. Entendi. A respeito disso. E você lembra o título do que você fez? Ah, lembro. A última que eu desenhei era Sexo em Santos. Lembro tudo, inclusive na Comic Con, eu não vou falar o nome, eu jurei que eu não ia falar quem é, mas eu encontrei o roteirista dessa história, famoso, tá na pista. E ele, putz, obrigado. Eu falei, mas um dia você vai dar entrevista, você vai falar, eu que escrevi Sexo em Santos para Alexandre Santos. Tá certo. Desculpa, eu te cortei. Aí você estava falando que queria continuar a parceria com o Laudo. Isso, eu falei, olha, você me viciou, eu quero mais, quero mais. E ele jurou por Deus que, acabando a Comic Con, né, a gente ia conversar e realmente, assim, acabou a Comic Con, nós já começamos a conversar essa semana. O Laudo já me passou um plot e...
Só quero registrar uma coisa, a Comic Con acabou antes de ontem. Isso. Então quer dizer que foi ontem que vocês conversaram. Foi entre ontem e hoje que nós conversamos. E já conversamos, o Laudo está trabalhando no roteiro, eu estou trabalhando já no design dos personagens. Adianto que vai ser muita psicodelia, muitas drogas. Você vai chegar a mostrar ou não? Vocês querem, eu posso mostrar Vai, por favor. Um estudo. Mas assim, Mas- furo, hein? Mas nesse mesmo traço. Não sei. É aquilo que eu falei. O Laudo, ele publicou hoje no Face dele. Eu falei, você bote uma advertência. Nós não garantimos que esse vai ser o traço Tá final. bom, vamos lá. Vou até colocar os óculos. Olha, pessoal, vocês sabem que eu não gosto de óculos. Vou colocar só para Meu poder pequeno enxergar. sketchbook que minha esposa me deu, que se ela estiver assistindo, um beijo, Vira aí. Stephanie. Vamos lá. Ah, tá bem bonito, poxa. Obrigado. Vamos lá? Esse personagem tem nome? Não, ainda não. Parece Lulu Santos. Então tem gente que fala que é o Lulu Santos, tem gente que fala que é o Tom Waits. Também, Mas Tá assim, bem bonito, estamos poxa. brincando, vai ser uma aventura mais sombria. Legal. Foi só esse que você desenhou? Tem um outro aqui, ó. Que eu tô assuntando, né? Rapaz, tá mais bonito que o Questão de Karma. Pô, cara, obrigado. Não, é um elogio porque você está Obrigado, evoluindo mas o próprio obrigado. traço aqui. Tá Obrigado bem mais mesmo. bonito. Inclusive até é bom porque a gente pode cobrar mais caro. Exatamente, pode mesmo. Não, legal, muito bom. Mas mesmo assim, mesmo ele... Sabe o que parece? Parece que nesse desenho que você está fazendo agora, ainda é esse traço daqui, só que parece que você dedicou mais tempo a esse desenho. Parece isso, mas então realmente... Vamos dizer assim, quando eu pego um projeto desse, que eu estava até conversando com o Laudo a respeito disso, eu uso para me divertir. Eu acho que, independente do resultado, o que acaba acontecendo, o que o pessoal acaba vendo, é exatamente o prazer que deu em fazer. Eu terminava, muitas vezes eu me obriguei a fazer uma página por dia, e chegou no final da página, às vezes levava umas 4 horas, de 3 a 4 horas, entre o desenho e a arte final, né? E eu não... Por página? Por página. Você levava pouco tempo. Tem desenhista que leva um dia inteiro, 12, Sim, 15 mas horas numa página. É processo. Às vezes, é o processo, é o estilo do cara, ou às vezes é a exigência do mercado que ele está atendendo. Né? Por exemplo, uma das coisas que eu eliminei foi a régua. Eu falei, não vou ficar me matando com régua, ficar desenhando tudo. A minha ideia era criar uma expressão, era criar um desenho mais expressivo, mais gestual, que correspondesse à confusão do personagem na história. Essa história nova, até onde eu entendo, pelo que nós já discutimos e o que eu posso divulgar, vai ser uma coisa muito sombria, com metafísica e drogas. Ô, louco. E talvez a gente coloque na história algumas dessas coisas. Entendi, Entendeu? legal. Vamos falar sobre o mercado de quadrinhos? Opa! Você acha que hoje o mercado está saturado ou não? Não. Eu ouvi muitas pessoas reclamando um pouco sobre o resultado da FIC, porque parece que as pessoas venderam menos, porque também é um pouco normal, porque antes não existiam tantos e tantas pessoas fazendo quadrinhos, de uns 10 anos para cá. Sim. Né? Então parece que as pessoas acabam, os ilustradores, os roteiristas, os desenhistas acabam competindo entre si, né? Então fica um pouco mais difícil. Você enxerga dessa forma ou não? Olha, eu enxergo, mas eu enxergo dessa forma o copo meio cheio. Eu acho que competição é uma coisa boa e a competição faz com que você tente criar um produto melhor. Um monte de mercados que a gente viu que eram monopolizados por uma, 2 pessoas acabaram ruindo exatamente por conta disso. Quer dizer, o cara não tem desafio, ele não quer fazer um produto melhor porque não tem quem tome o mercado dele. A gente vê isso praticamente diariamente, né? Com um monte de produtos. Eu venho da década... Eu sou cria da década de 70, fui criado, cresci na década de 80.
E assim, o cara vira pra mim e fala, o mercado de quadrinhos hoje é uma merda. Eu falei, meu amigo. Não é mesmo. Não é mesmo. Pô, cara, você é muito injusto, porque você... Esse cara, ele desenhava pornô. Não, esse cara ele começou agora e ele tá chateado porque a internet da casa dele é muito lenta. Ah, meu Deus. Entendeu? A gente que passou por um monte de dificuldades, o velho falando, né, cara, que horror. Mas é verdade, assim, a gente viu um mercado que basicamente era fomentado por pirataria. Os caras compravam as revistas gringas, arrancavam as páginas para fazer o fotolito, pintavam o texto em francês, em inglês e traduziam em cima. E publicavam como uma compilação de revistas. Um monte de revistas de editoras fizeram isso. Nossa, cara, isso eu nunca na fiquei década sabendo. de 80. Pirata não compravam, mas assim, porque eles... não existia maneira de comprar o direito. Nossa. Assim, você não tinha como você entrar em contato com, como é que é, Lumanoides Associés, que publicava Metal Hurlant na França. Assim, ninguém te respondia. Para eles, a gente tinha elefante andando no meio da rua, rinoceronte. Assim, a gente era uma grande selva na década de 80 para eles. A internet ajudou a fazer com que o Brasil virasse um país qualquer coisa, assim, de gente urbana, né, que tem tecnologia, que tem artistas. Vê quanto artista brasileiro está desenhando para Marvel, para DC, para Vertigo, né? É bastante. Então, assim, crise de mercado, eu acho que a crise é geral. Assim, mercado de publicidade, de cinema. E de qualidade? Traços? Você enxerga que existem pessoas que não estão prontas e estão metendo as caras mesmo assim? É difícil, é uma questão espinhosa, né? Eu acho que o cara tem mais a que meter a cara. E hoje a gente tem uma prerrogativa muito legal que não existia na época que eu comecei. Na época que eu comecei, você tinha que ter o livro How to Draw Comics by the Marvel Way, que era o style guide da Marvel, e você tinha que desenhar exatamente daquela maneira. Então você não tinha espaço para um quadrinho autoral. E hoje em dia, um cara, às vezes, que não é tão bem amadurecido graficamente, visualmente, ele consegue um espaço através do senso de humor dele, através dos roteiros que ele cria, através dos diálogos que ele cria, das situações. Eu acho isso fantástico. É muito democrático nesse sentido. E foi um choque para mim. Porque quando eu comecei, quando começou essa geração a entrar no mercado gráfico, no mercado de ilustração, nós perdemos um pouco de trabalho. E você sabe uma coisa que eu acho que perdeu também com o tempo? Hoje em dia a internet, a facilidade de publicação, faz com que a pessoa já meta as caras para publicar alguma coisa. O que tem diminuído bastante é a quantidade de fanzines, que era algo que era tão democrático, popular. Por exemplo, você tem eventos como a Casa da Feira Plana, que quando me levaram a primeira vez para a Feira Plana, eu fiquei abismado de ver. Eu falei, nossa, tem uma galera que ainda faz fanzine. Mas faz fanzine com xerox colorida, em couché, com encadernado. Assim, eu fiquei maravilhado, achei muito bacana. Eu lembro que eu fiz, quando eu estava começando no mundo dos quadrinhos, eu conheci o Gualberto, conheci o Jal, que eles tinham um quadro no programa da TV Gazeta. A TV Mix, né? A TV Mix. Que eles faziam o HQ Mix, que era o quadro HQ Mix. Isso. E aí se tornou o prêmio HQ Mix mais tarde, exatamente, né? E a livraria também. do Gualberto. E aí o que acontece é assim, eu fui fazer uma oficina com eles, de quadrinhos na oficina Três Rios, que ficava do lado da Pinacoteca, né? E assim, a gente passou semanas para conseguir fazer uma compilação em xerox, encadernada em espiral, assim, cada aluno, cada participante tinha direito a 2, 3 páginas. Então a gente vê a facilidade que a galera tem, principalmente hoje, para buscar referência. Qualquer coisa que você precisar desenhar, não saiba desenhar, você vai no Google, uma montanha com neve no topo, vai aparecer 1 milhão, você vai ter referência. Você tem milhões de tutoriais que você consegue no YouTube, inclusive para aprender a desenhar, para aprender a pintar, para aprender passo a passo de arte digital. Eu acho que a qualidade do artista jovem melhorou muito. O que eu acho que tem que melhorar, acompanhar isso, é a maturidade do sujeito. É o profissionalismo, um certo diletantismo, não tentar impor certas questões, o seu estilo.
Eu já vi muita gente brigar, roteirista, brigar com artista, porque cada um quer impor a sua opinião. E eu acho que a idade fez com que eu e o Laudo também conseguimos, porque o Laudo deu o roteiro e falou, meu, faz o que você quiser. O Ele Laudo sabia que eu ia fazer o melhor possível. O Laudo foi... Eu já cheguei a fazer roteiros e o Laudo desenhou 2 vezes. O Laudo foi o único... E o Laudo e o Omar, né, no caso, né, o Omar Vignoli. Foram os únicos que cumpriram prazo. É muito difícil o desenhista cumprir prazo, rapaz. É uma... Assim, se você trabalha com isso, você acaba se obrigando. Eu aprendi a duras penas, né? Eu nunca esqueço uma ilustração que eu fiz para um produtor. E assim, o cara não brigou comigo, o que foi pior foi isso. E eu demorei para entregar, eu acabei me atrapalhando. E aí mandei a ilustração pro cara, e ele falou, vem aqui pegar o cheque. E eu lembro exatamente isso. Na hora que eu fui pegar o cheque, ele deu o cheque, ele pegou no meu braço e falou assim, cara, eu vou te pedir desculpa, mas eu vou te falar uma coisa. Eu não vou mais te passar trabalho, porque, cara, você demora muito. Mas ele falou com tristeza. E aquilo, assim, me revirou o estômago, que eu fiquei os próximos 2 anos depois daquilo me pautando sempre, para também procurar sempre fazer um planejamento de trabalho. Isso é uma coisa que eu falo muito para os alunos. Nunca se propõe a fazer uma coisa que você não vai dar conta. Então também se paute pelo tempo que você tem. Mas eu acho que assim, esses caras que estão aí, eles vão terminar, vão chegar na nossa idade, seus 40, 50 anos, muito melhores do que a gente está. Entendi. E eles que vão sustentar a gente. Tá certo. Rapaz, passamos o tempo já. Foi rápido, Falei né? demais, né? Falou nada, você falou o suficiente para a gente saber do novo projeto, do projeto que acabou de ser lançado também e um pouco do panorama dos quadrinhos. Legal. Quero te agradecer. Obrigado. No próximo você volta aqui para poder falar. Demorou. Tá bom? Maravilha. Obrigado. E pessoal, até semana que vem. Tchau.